Eu passo a palavra ao Marcos José de Abreu, do CEPAGRO, Florianópolis. Bom dia a todas e a todos. Primeiro quero agradecer aí o convite, né, a apresentação. Convite do GEPAD, né, do PGDR, para essa fala um pouco trazendo as questões, acho que eu pego até um pouco de carona nas últimas falas, né, que é a questão do quanto a gente faz a ciclagem de nutrientes, o quanto que o espaço urbano dialoga com as questões rurais hoje, e até vejo como perspectivas a gente aprofundar muito esse tema, tentando buscar essas respostas colocadas, né, para a sucessão rural, né, para a questão da visão ecossistêmica, tanto para o rural quanto para o urbano, né? Então, eu quero agradecer aqui o convite, né? Vou deixar aqui também uma produção do CEPAGRO. O CEPAGRO é Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, né? Uma ONG de 26 anos. A gente não tem a logo de 26, só tem de 25, então está ali. E esse aqui é uma coleção Saber na Prática, né? Que foi uma coleção produzida nos últimos 10 anos de trabalho do CEPAGRO. Então, a gente tem as vivências agroecológicas, tanto no campo quanto na cidade, e eu vou deixar de presente aqui para vocês. Eu sou agrônomo, né? Fiz mestrado também no programa de pós-graduação em agroecossistemas, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, e trabalho no CEPAGRO há 12 anos. No atual momento, eu coordeno o programa de agricultura urbana, ou de agroecologia urbana, que a gente acabou de mudar o nome, e estou até maio do ano que vem como presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, eu venho falar um pouco do projeto Revolução dos Baldinhos, que é um projeto de compostagem comunitária e agricultura urbana, mas a partir dele, ou a partir do que esse projeto traz, eu vou discutir um pouco das questões da agroecologia no meio urbano, né? Primeiro que a gente trabalha com uma tecnologia de compostagem, que é uma tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Catarina, no início do ano de 1993, 94. É uma técnica de compostagem de um método indiano, né? Que aí já se diferencia de muito do que tem de compostagem no Brasil, que é muito baseado em métodos temperados, né, como quem conhece aqui sabe, de modelos piramidais, de muito revolvimento, e aqui são métodos indianos de leira estática, sem revolvimento, com aeração natural e com muito uso de material disponível, inclusive na cidade, que é a palha, né? E que se adapta muito para sistemas descentralizados, de pequeno e médio porte, e que especialmente para as cidades, né? Então, esse método foi desenvolvido pelo professor Rick Miller, né, um professor hoje do desenvolvimento rural da Universidade Federal de Santa Catarina, do Centro de Ciências Agrárias, e tem uma referência bibliográfica que é um livro da Embrapa, que ele como autor, e o Caio também, que hoje está na Embrapa do Rio de Janeiro. É um método simples, artesanal, ele pode também ser mecanizado ou semi-mecanizado, como já tem outros modelos, né? Para acontecer esse processo de compostagem na cidade, a gente tem que começar uma mudança de paradigma no sistema de coleta atual dos resíduos, que hoje a gente tem muito a visão do plástico, vidro, metal, papel e orgânico. Não sei se nos condomínios
onde vocês veem a separação dos resíduos, aparece essa infeliz separação, que na verdade, na nossa visão, tem que ser resíduos orgânicos para compostagem, resíduos secos para reciclagem e os rejeitos que vão para o aterro, incinerar, enfim, os destinos do rejeito, que é o que não tem jeito. Mas a gente não tem esse modelo, porque esse modelo é um modelo baseado na valorização da fração orgânica, que aí mostra uma visão de sociedade que considera a ciclagem de nutrientes, por exemplo, né? E que considera a capacidade da cidade interagir com essa dinâmica de abastecimento e desabastecimento. Infelizmente, a gente tem uma visão ainda linear e que a cidade contribui enormemente para a ampliação do modelo de agricultura industrial, química, né? Sem considerar as capacidades ecossistêmicas da relação urbano-rural, né? E aí esse método de compostagem, quando tu faz essa separação mais adequada e muito mais simplista, que é em 3 frações, fica muito mais fácil para ti na tua casa ter 3 baldinhos do que 6 baldinhos e ainda ter uma confusão enorme ali, chamando o que é orgânico de uma coisa que não tem função alguma. E a partir daí tu começa um trabalho muito simples de compostagem. E a gente valoriza muito esse método UFSC, que é das leiras estáticas, um método indiano, mas a compostagem ela pode ser feita de diferentes formas. E todas elas, não dando cheiro, não atraindo vetores e sendo facilmente manuseadas, elas estão adequadas, né? Aqui são compostagens em escolas, creches, pequenos espaços, então não faz sentido algum, quando se tem espaço, mandar esse material para o aterro, né? Em média, hoje, a população brasileira produz quase 1 quilo de resíduos sólidos por dia, cada habitante, né? 53% é orgânico, e o nosso maior modelo de tratamento hoje ainda são os aterros sanitários controlados, descontrolados, né? E hoje vem uma grande onda aí do tratamento biológico, as incinerações, né? E pouco a gente consegue trazer essa visão agronômica ou ecossistêmica para dentro da gestão de resíduos nas cidades, né? Que deveria ser fundamental para a gente começar um debate. Então, a Revolução dos Baldinhos ela começou por causa dessa questão dos ratos na comunidade, no bairro Chico Mendes, né? Em 2008, teve 2 casos graves e com morte por leptospirose. Isso foi uma epidemia, porque faziam mais de 30 anos que não tinha nenhum caso. Então, quando dá um pico desse, acaba sendo uma epidemia. Graças a um médico de uma visão, vamos chamar assim, sanitarista e conhecedor da dinâmica ecológica dos vetores, fez uma grande reunião ampliada com o bairro, onde trouxe pessoas ligadas, né? O CEPAG já fazia um trabalho lá desde 2006, com grupos de mulheres, creches, escolas, e apresentou o que era o ciclo de vida do rato, dizendo que se o rato não tivesse um dos tripés, que é alimento, escurinho e umidade, ele não se proliferaria. E aí a gente percebeu que era o lixo espalhado pelas ruas. Foi quando mulheres da comunidade, e novamente a agricultura urbana, ela é, sim, hoje, tocada e realizada na maioria dos casos por mulheres, né? É quem está desenvolvendo esse trabalho. Então, tem sim ali um estudo a ser feito em relação à participação da mulher na agricultura e também na agricultura urbana, né? E essas mulheres falam, não, a gente vai sim entregar os baldinhos nas casas e fazer a compostagem disso, porque a gente já fazia compostagem na escola e na creche, e era onde tinha menos foco, porque o lixo já não ia mais sujo para a rua, né? E foi daí que a Anice e a Lene se dispuseram a fazer esse trabalho de ir nas casas, separar e depois fazer uma coleta periódica. Esse resíduo era coletado das famílias, escolas, creches, associações, feito compostagem, e o composto produzido retornaria para a prática da agricultura urbana, né? E assim começou. Lá está a Lene e a Anice, né, empolgadíssimas, entregando os baldinhos para as famílias, e nessa entrega já falando e explicando qual seria a metodologia. Isso não tinha uma metodologia pronta, a gente foi
ali em 2009, desenvolvendo essa metodologia. Não foi desenvolvido na academia ou lá no CEPAGRO e levado para a comunidade, a gente discutiu isso junto e construiu junto. Em nenhum momento, nenhum técnico, nem estudante do CEPAGRO foi até as casas fazer o corpo a corpo, foi feito pela própria comunidade, né? E a partir daí isso foi crescendo ao ponto de os baldinhos não darem mais, a gente implantar os pontos de entrega voluntária, onde um tambor ou um PEV fica na rua, as famílias, quando enchem seu baldinho, levam até lá, despejam e 2 vezes por semana existe um modelo de coleta que leva até um pátio de compostagem. Isso começou lá em 2008 e até hoje perpetua esse trabalho. Muitas coisas mudaram, mas o modelo a gente acabou sistematizando como um modelo de gestão comunitária de resíduos orgânicos e agricultura urbana, né? E aqui a gente percebe bem essa foto, que é os dois modelos convivendo. Um modelo ainda da coleta todo misturado e a revolução dos baldinhos. Como até hoje convive lá no bairro. Porque até hoje não virou política pública, até hoje não tem estrutura básica, porque a gente vai chegar num ponto que a limpeza urbana está entre os 3 principais gastos públicos das cidades. E ele é loteado e fator de muito interesse econômico, inclusive de toda uma dinâmica que a gente vai poder discutir melhor, né? Porque, assim, tudo que a gente descarta, a gente não tem mais interesse, mas alguém está muito interessado com aquilo. Seja resíduo, esgoto, drenagem, né? E aí são focos de muita grana. Assim como, por isso que a gente, lá no CEPAG, tem feito um debate que é o abastecimento e o desabastecimento, eles são focos de um mesmo estudo para as cidades, a partir de uma relação rural. Inclusive, o rural ele é visto para isso, para fazer uma estação de tratamento de esgoto, para fazer um aterro sanitário. Então, na visão urbana, muitas vezes, o rural é visto para isso, e para produzir alimentos para a cidade. Então, desconstruir essa lógica, né, essa lógica dualista é importante para a gente começar a discutir a questão ecossistêmica nos dois ambientes, né? E aqui a Revolução dos Baldinhos começou a crescer ao ponto de hoje terem algumas ruas todas instaladas os PEVs, e olha só onde é que está o lixinho agora. Aquele lixo que era espalhado pelas ruas, hoje ele está ali pendurado, seco, não pinga, não dá cheiro, pode esperar o caminhão passar, e aqui está o orgânico que periodicamente é coletado. Então, um ponto de entrega voluntário desse dá conta de atender entre 5 e 10 famílias do entorno, porque ele é coletado toda terça e toda sexta e feito compostagem. Então, hoje, a coleta, hoje esse aqui é o bairro Monte Cristo, é um bairro altamente adensado na parte continental. Florianópolis tem cerca de 7% do território na área continental, fora da ilha de Santa Catarina. Esse 7% ele é responsável por aproximadamente mais de 35% da população. Então, ele é altamente adensado, essa parte continental. Quem conhece Florianópolis é a entrada ali da Via Expressa, né? E esse aqui é o bairro Monte Cristo, que é um bairro que foi reurbanizado a partir de 1999, e que foi finalizada essa urbanização por volta de 2006, 2007. Esse aqui é o modelo que a gente fala que é isso, a cidade poderia sim se ecologizar, vamos chamar assim, a partir do momento que começa a discutir os resíduos, especialmente o resíduo orgânico como fonte de nutriente e de ciclagem de nutrientes, né? Então a gente monta os pontos de entrega voluntário, para que as pessoas produzam seus resíduos e levem para cá os orgânicos. Daqui vem para a compostagem. Esse sistema ele fica localmente, não precisa de grandes caminhões e transportes altamente indo de um lado para o outro da cidade. Esse resíduo se transforma em composto, as pessoas utilizam esse composto e a cidade pode ter uma outra perspectiva. A partir daí, né, que daí a gente vem com outro ponto. Para fazer agricultura de base ecológica no campo, nós temos que fazer a ciclagem de nutriente do que nós temos, os estercos, os restos culturais. E na cidade, a nossa vaca, a nossa galinha, nosso porco é o nosso resíduo orgânico. E a gente trata disso como um grande problema, né? E ao invés de tratar como um grande problema, a gente vai trazer isso
de novo para o ciclo produtivo, seja ele usado na própria cidade, seja ele numa relação com a própria área rural, né, que é possível também. Mas para isso, o paradigma tem que mudar, que é a gente defende a descentralização e a separação com valorização dos resíduos orgânicos na fonte, né? E aqui está o nosso modelo de coleta, começou com um carrinho de mão, com um carrinho de feira, foi para um carrinho plataforma, daqui um pouco eram 2, 3 carrinhos, e assim, enquanto tu trabalha com resíduos, tu não pode falhar. Não pode, hoje choveu, não dá para coletar. Não existe isso. Então, a coleta e o trabalho, desde 2008, nunca parou. E mesmo sem apoio, muitas vezes passando a maior dificuldade, mas o trabalho nunca parou, porque é fundamental, tu não para de produzir resíduo. Então, mesmo que seja um trabalho de base comunitária e local, a gente nunca parou e isso hoje chegou ao ponto de nós termos o apoio da coleta municipal com uma coleta mecanizada, onde esse caminhão ele é usado para fazer a coleta na terça e na sexta, a gente deixa um tambor desse vazio e pega o cheio, né, vai para o pátio de compostagem, lava essas bombonas para, na outra coleta, fazer essa troca. 3 minutos. Esses são os modelos de leira estática, né, onde que também o trabalho e a qualidade dele é interessante porque os vetores têm dificuldade de alcançar a massa residual de interesse, as moscas, quando colocam seus ovos, têm dificuldade de eclodir nessa temperatura, porque a massa de resíduo está totalmente numa mesma temperatura, pois a camada de palha estruturante das laterais e da cobertura fazem como se fosse uma cobertura de proteção e o núcleo residual ele tem uma temperatura homogênea. Hoje nós temos uma máquina que também parte desse resíduo é vendido, mas o grande recurso econômico do trabalho não é vender o composto orgânico, é sim ser pago pelo serviço ambiental prestado de coleta e tratamento final, que nas cidades é um custo alto. Se todo esse custo fosse transferido para sistemas descentralizados com participação social, onde cooperativas e associações comunitárias pudessem receber por esse trabalho, seria altamente sustentável. E o composto poderia ser um extra, sim, para comercialização, mas mais do que isso, servindo de substrato para uma agricultura local também, ou até regional, né? E para isso acontecer, não é uma questão. A nossa visão é levar uma visão agroecossistêmica ou agronômica para o mundo da gestão de resíduos, que é o mundo do saneamento ambiental, que muitas vezes trata aquele resíduo como um grande problema ou como um mal que tem que ser tratado. A gente fez esse trabalho nos bairros mais pobres da cidade, não foi no bairro de elite, não foi no bairro rico, não foi onde tem o maior grau de intelectual, muito pelo contrário. Então, é possível, sim, as pessoas querem fazer, gera renda, gera trabalho, gera autoestima. Esses jovens, a gente teve a oportunidade de ir para o Terra Madre junto, esses jovens foram para a Itália, apresentaram seus trabalhos. Até hoje, os jovens que trabalharam são referências no Brasil inteiro, saem por aí dando oficinas e palestras. Foi reconhecido como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil, recebeu o 2º prêmio na categoria Academia, né, da minha dissertação, e hoje está sendo replicado no Minha Casa Minha Vida, que são financiados pelo Banco do Brasil. Os jovens da comunidade estão indo dar oficina para outras comunidades, né? Então, é possível, só que, volto a dizer, a gente está lutando com um grande gigante, que são as grandes empresas do lixo, que não querem que esse modelo descentralizado, e às vezes a gente acha que é o lixo que é o grande interesse, mas não é. Eles ganham muita grana com transporte. A maior grana é com transporte. A gente tem trabalhado em São Paulo. O mercado dos resíduos sólidos em São Paulo é de 2 bilhões de reais por ano. É a receita anual da cidade de Florianópolis. Só o que é gasto com resíduo em São Paulo. Então, assim, sim de grande interesse. A gente fecha os olhos, porque a gente tem uma cultura que tem até uma expressão no mundo dos resíduos, que é no meu quintal não. Né? Eu jogo para fora no meu quintal não e alguém resolve isso para mim. E aí a gente se coloca nessa condição. Então tem que ter política pública, tem que ter participação social e tem que ter um paradigma voltado para uma visão de ciclagem de nutrientes, uma visão ecossistêmica que com certeza vai contribuir muito para as reflexões sobre o modelo de agricultura, modelo de produção e modelo de descarte. Se uma cidade tiver um modelo desse, tenho certeza que vai ser uma cidade que vai repensar
o seu consumo de alimentos e a sua relação com o rural, né? E aí, assim, tudo, a base desse trabalho é, sim, a trabalho de educação ambiental feito fortíssimo pelos jovens da comunidade, feito por pessoas da comunidade que se empoderaram desse processo e da importância desse processo. E a compostagem, ela tem uma alquimia ali, que depois que tu participa daquele processo, parece que tu te envolve de uma forma que é super apaixonante. Tu não consegue entender como que aquilo vai para o aterro ou para o lixão. É inconcebível. A partir do momento que tu trabalha, quem faz compostagem em casa sabe disso. Depois que tu faz uma vez, não consegue voltar atrás. É de uma dor, tu não consegue, né, não separar mais e não fazer a compostagem, né? E aqui a gente tem esse cenário que é a agricultura naquele ambiente super urbanizado, é o espaço que se tem a caixa, o tampo de televisão, as hortas escolares, né, os espaços para produção familiar, e até hoje, e quando tem adubo, tem agricultura urbana. Né? A minha primeira pesquisa no trabalho concluindo de curso foi isso. Qual é o problema? Não consigo esterco, não consigo terra boa. E isso te deixa paralisado para começar um processo. Todo mundo sabe aqui. Se tu vai lá, qual que é a primeira coisa que tu faz quando quer plantar um vasinho em casa? Vai comprar o vasinho e a terra. Quando se tem a terra disponível, a galera começa a plantar, não tenha dúvida disso. Nós somos seres agricultores, seja na cidade ou no campo. Nós estamos há mais de 10 mil anos desenvolvendo isso com a gente. Não é uma revolução industrial de menos de 150 anos que vai nos colocar nessa condição de perder essa capacidade de ser agricultor. Né? Então, e a partir do momento que tu vê terra boa, tu fica agoniado a plantar. Tenham certeza disso. Né? E aí a gente desenvolveu a metodologia de gestão comunitária, onde a questão do trabalho de sensibilização e educação ambiental, ele é central junto com o trabalho de agricultura urbana. Sem isso, não é um modelo de gestão comunitária de resíduos orgânicos, não é um modelo agroecossistêmicos, aí sim é um modelo de saneamento ambiental, né, que tem onde coleta, transporte e destino final. E esse aqui é um pouco do resultado da minha dissertação de mestrado. Depois disso, o SESC se inspirou e hoje tem, em todas as unidades de Santa Catarina, tem compostagem. E não foi a parte de engenharia que se inspirou, quem se inspirou foi a parte de educação, porque o diretor regional de educação viu que era uma grande ferramenta prática de educação ambiental, que ele estava cansado de uma educação ambiental apenas instrumental, e sim algo que tivesse um reflexo prático, econômico e de impacto mesmo em relação ao ciclo aos ciclos da vida, né? E aí a gente instalou esses pátios de compostagem, né, aqui passo rapidamente, ao ponto de hoje ter uma amostra itinerante de compostagem e agricultura urbana no SESC Santa Catarina, onde essa amostra fica um mês em cada cidade do estado, já fazem 3 anos. E tem os monitores que são capacitados para receber as crianças, para discutir sobre a gestão de resíduos, a compostagem e a prática da agricultura na cidade, né? Depois disso, a gente trabalhou agora, a gente vem trabalhando há mais de 3 anos com a Prefeitura de São Paulo, e a gente foi responsável técnico pela instalação do projeto piloto de compostagem de feiras e podas da cidade de São Paulo, instalando o piloto no bairro da Lapa para 10 toneladas dia, e agora já foram licenciados, estão em processo de licenciamento mais 5 pátios desse. O próximo vai ser na Sé, do lado do mercado público da Sé. E aí a gente tem, de novo, as reflexões sobre a gestão de resíduos, a nossa relação de trabalho com os resíduos, né, de não valorização e agora valorizando. E a partir daí, hoje tem esse pátio de compostagem funcionando na cidade de São Paulo, no bairro da Lapa. Um lugar infestado de ratos, que hoje não tem mais ratos, né? Um lugar que era totalmente desqualificado, e hoje a gente fez já refeições no Terra Madre Day, ano passado, um banquete a menos de 10 metros das leiras de compostagem, sem nenhum problema, sem mosca, sem cheiro, né? E a gente conseguiu fazer esse processo adequado, né? Quero agradecer, né? Eu vou estar aqui disponível para a gente conversar e refletir um pouco mais sobre essa visão ecossistêmica na cidade, nos resíduos e na agricultura urbana, né? E que para nós a Revolução dos Baldinhos é uma inspiração. Esperamos que muitos se inspirem e façam isso nos seus bairros. Quem está aqui sabe que entre desejar, querer e fazer tem uma distância, mas que é possível e que estamos super abertos para receber visitas também, para se inspirarem. Obrigado.
Obrigado, Marcos, por esse belíssimo exemplo de como a agricultura urbana pode ter desdobramentos positivos, né, para uma série de questões críticas das cidades, como gestão de lixo, trânsito, aspectos sanitários, emprego e renda, né? Eu acho que tem uma potencialidade enorme e é bastante promissor.